É impressionante como o lulismo e o petismo, malgrado o prazo de validade vencido, persiste como um potente alucinógeno em parcela significativa da sociedade brasileira. Difícil de acabar de romper esse delírio e essa mitificação. Você provavelmente se assistiu, pelo menos um, dos votos dados pelos desembargadores no julgamento do recurso aqui no TRF4, no dia 24. Você muito provavelmente se lembrou, como eu, daquele PowerPoint usado em setembro de 2016 pelo Ministério Público Federal, quando mostrou uma rede, a rede da Lava Jato, a rede desse escândalo, dessa operação, dessa investigação, colocando Lula no centro, exatamente por ser ele o presidente da República, e aquele para quem convergiam e de quem saíam determinações que, se não saíssem da mais alta autoridade da República, não se poderiam concretizar. Aquilo causou uma indignação entre os petistas, mas agora nesses votos, nos 3 votos, aparece exatamente como agravante da situação de Lula o fato de ele ser presidente da República, alguém que no exercício dessa função não poderia cometer atos tão vis. É o PowerPoint, que pode ser interpretado como não está conseguindo entender, quer que eu desenhe? Um velho bordão. Quer que eu desenhe? É o PowerPoint. Lula no centro da operação em virtude da autoridade de que está investido. Isso se expressa na pluralidade de ações penais que convergem para ele. Porque não tem como explicar, não há seu ponto de vista lógico, seu ponto de vista dialético, seu ponto de vista racional, de se entender, a não ser dentro de uma operação criminosa, que de repente grandes empreiteiras brasileiras, grandes empresários, se julguem devedores de obrigações para Lula. Mas por quê? Porque ele é presidente da República? Então, porque ele é ou foi presidente da República, vamos pagar para ele o depósito de sua tralha, o aluguel do apartamento ao lado do apartamento que ele usa e onde ele quer que estejam à sua disposição seus assessores e sua segurança? Por que de repente alguma empreiteira resolve abrir para ele, como a Odebrecht resolve abrir para ele uma conta corrente no seu departamento de operações estruturadas? Por que lhe pagam um triplex no Guarujá? Por que lhe pagam o sítio e as obras de um sítio em Atibaia? Por que o contratam para extraordinariamente bem remuneradas palestras mundo afora? São coisas para as quais não há explicação boa, não há explicação digna. E esse é parte importante dos processos nos quais Lula é réu em ação penal. Para entender por que isso passa batido, nós temos que ver por que José Dirceu, apesar do que fez, réu condenado a tantos anos de prisão, que estava na prisão e continuava recebendo seus pichulecos, por que ele é, dentro do partido, o guerreiro, herói do povo brasileiro, assim como tantos outros? Por que esta leniência? Por que esta tolerância em relação às más ações, aos maus hábitos e às más práticas das lideranças do partido? Para entender isso, nós precisamos entender que o Partido dos Trabalhadores, a exemplo de tantos partidos de esquerda, ele tem uma mentalidade revolucionária. O partido quer implantar o socialismo, isso está em todos os seus documentos. Portanto, ele quer alterar a regra institucional, a regra do jogo político. Então, é um partido que age dentro das instituições, quando lhe convém, e age sem nenhum constrangimento fora das instituições, porque são instituições com as quais ele não concorda, instituições e regras que ele não aceita. Vejam que ao dizer isso, ao dizer que a possibilidade de agir fora da lei, de se situar fora do plano institucional, autoriza o partido a agir como bem entende,
eu estou traçando o denominador comum de todos os partidos e de todos os governos totalitários. Todos eles entendem as coisas dessa maneira. Não, as regras que eu adoto são as regras que servem para eu alcançar os meus objetivos. Eu me permito agir fora daquilo que a lei determina, fora dos limites da lei. É isso que o Partido dos Trabalhadores, lamentavelmente, tem como preceito. O fato de que o partido se considera pai dos pobres, protetor dos humildes e dos miseráveis, e que, em nome disso e para estas pessoas, está e quer promover uma revolução institucional, autoriza, de certo modo, sacraliza todas as ações que comete, na perspectiva deles mesmos, sacraliza as ações que cometem fora da lei. Então é uma ampla leniência em relação aos males praticados, porque se permite fazer isso, porque estas pessoas agem dentro de perspectivas que são adotadas pelo partido em relação ao bem de todos e ao futuro promissor da humanidade. O fato de que estas regras nunca tenham produzido isso não interessa. O que existe é a expectativa e o que vale é a expectativa. O fato de que quando vieram para Porto Alegre, os petistas para acompanhar, trazendo no bolso ameaças gravíssimas, o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o fato de que quando vieram para cá, uns vieram de jatinho com Lula, outros vieram em aviões de carreira e outros vieram de carroça, de ônibus e de bicicleta, não faz nenhuma diferença, porque isso é assim mesmo e vai continuar sendo assim no dia que uma elite socialista se instalar no poder. O fato de que uns ficaram nos melhores hotéis de Porto Alegre, a comitiva de Lula se hospedou no Sheraton, o fato de que estas pessoas foram e lotaram as melhores churrascarias da cidade, e a turma da plebe, a turma do porão, se instalou em barraca ao desabrigo da chuva e do vento num parque perto do rio do Guaíba, do estuário do Guaíba aqui em Porto Alegre, isso não representa preocupação maior para eles, porque é assim mesmo. É assim. O igualitarismo vale como desenho de sociedade, como projeto, mas a relação específica com a pobreza não se dá nos mesmos termos pretendidos. A questão adicional que precisa ser respondida é essa. Mas isso é cuidar bem dos pobres? As melhores churrascarias para uns e sanduíche de mortadela para outros? Os melhores hotéis para uns e a barraca de lona para outros? E se submetem a isso as pessoas e acreditam no discurso que sustenta este comportamento? Mas será que o PT, depois de 14 anos de governo, pode dizer que cuidou bem dos pobres? E a educação? E a saúde? E a segurança pública dos pobres? E a chacina dos jovens nas favelas? Estas coisas não entram em cogitação, não passam pelo exame desta sacralização do zelo e da proteção aos pobres e aos miseráveis? Como estão os postos de saúde que os atendem? Interessante que são perguntas que nós... 13 milhões de desempregados, senhores. Isto é cuidar dos pobres? Realmente, petismo, lulismo, apesar do prazo de validade vencido, são poderosos alucinógenos. Meu nome é Percival Pugina e eu quero viver no Brasil que eu conheci. Eu quero o meu Brasil de volta. Pense nisso.